Olá, pessoal! Dando início ao item 3 do módulo 1 do curso de Fisiologia do Estresse, hoje desenvolveremos sobre alguns conceitos de elementos e nutrição mineral de plantas. Então, o roteiro do que a gente irá abordar nessa aula, as definições do sistema de classificação, a classificação dos grupos funcionais e a absorção dos nutrientes minerais. Bom, os elementos minerais essenciais são todos aqueles que são necessários para a estrutura ou metabolismo da planta, cuja ausência compromete o crescimento, desenvolvimento, reprodução ou impede que o vegetal complete seu ciclo de vida. Para facilitar a compreensão da dinâmica desses elementos na planta, normalmente são feitas classificações em grupos. Uma dessas classificações é a de macronutriente e micronutriente, que separa os elementos de acordo com sua quantidade dentro da planta. Entretanto, esse sistema de classificação não ajuda a compreender qual a função biológica dos elementos, além de causar certa confusão, por vezes dando a entender que os micronutrientes são menos importantes do que os macronutrientes. Dessa forma, nessa aula, trabalharemos com a classificação dos elementos minerais de acordo com a função bioquímica, que divide os elementos em 4 grandes grupos funcionais. Mas antes disso, vamos pensar o quanto desses elementos minerais estão presentes nas plantas. Se pegarmos um vegetal ainda vivo, por exemplo, de 70% a 90% dele será água, e apenas o restante serão os elementos minerais. Considerando que seja 10%. Desses 10%, cerca de 96% são carbono, hidrogênio e oxigênio. Percebam que, apesar de serem essenciais, nenhum desses 3 elementos são elementos minerais, visto que são captados ou a partir da água do solo ou do dióxido de carbono, e não dos elementos minerais contidos na solução do solo. Os 4% restantes englobaram todos os outros elementos minerais essenciais, tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e outros. Mas então, como esses elementos são classificados e quais as suas funções bioquímicas? Bom, a classificação de acordo com as funções bioquímicas prevê a divisão de 4 grupos funcionais. O grupo 1 diz respeito dos nutrientes que fazem parte de compostos de carbono. São integrados pelo nitrogênio e o enxofre. Quando associados ao carbono, constituem aminoácidos, amidas, proteínas, nucleotídeos, coenzimas, cisteína, cistina, metionina, entre outros compostos. O grupo 2 compreende os nutrientes importantes na armazenagem de energia ou na integridade estrutural, tais como o fósforo, que possui um papel central nas reações envolvidas com a adenosina trifosfato, que é o ATP, o silício, que é depositado na parede celular, contribuindo com as propriedades físicas da célula, tais como a elasticidade e a rigidez, e o boro, que forma uma série de complexos da parede celular. Nisso, não há consenso na comunidade científica sobre a essencialidade do silício. As literaturas mais antigas indicam que, para algumas espécies, esse elemento não é essencial e sim benéfico. Entretanto, em literaturas mais recentes, como Tais 2017, Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, que inclusive foi utilizada para o desenvolvimento de outras partes desse curso, há a indicação de que esse elemento seja de fato essencial. O grupo 3, ele discrimina os nutrientes que permanecem na forma iônica, tais como potássio, cálcio, magnésio, cloro, zinco e sódio. Nesse grupo, cabe destacar a função do potássio, que apesar de não compor nenhuma estrutura ou enzima, é um grande ativador enzimático, além de regular diversas funções osmóticas na célula. E da função do sódio, que quando em excesso causa uma série de problemas nas produções agrícolas, mas que não deixa de ser essencial para o metabolismo das plantas, tendo importante função na respiração celular das plantas, como o mecanismo fotossintético C4 e CAM. O quarto e último grupo é composto pelos nutrientes envolvidos nas reações redox, ou seja, as reações que atuam na transferência de elétrons, tais como ferro, manganês, cobre, níquel e molibdênio.
É importante ter em mente que essas classificações são uma tentativa de organizar os elementos e facilitar a compreensão dos papéis que estes cumprem dentro dos vegetais. Contudo, essas classificações são um tanto arbitrárias, visto que muitos elementos exercem diversas funções. O manganês, por exemplo, que faz parte do grupo 4, permanece na forma iônica, o que o enquadraria no grupo 3. Esses elementos minerais são naturalmente presentes nos solos. Contudo, o avanço da atividade agrícola faz com que a adubação seja necessária para que esses elementos consumidos pelas plantas sejam repostos. E como as condições de formação do solo diferem entre si, é fundamental que essa adubação seja feita com base em análises de solo, a fim de se alcançar o equilíbrio nutricional. Com base nessa premissa de equilíbrio nutricional, em 1843 foi anunciada a Lei do Mínimo, que pode ser explicada a partir dessa imagem. A água dentro do barril representa a produtividade, e cada ripa de madeira representa uma variável que influencia o desenvolvimento da planta. Caso haja abundância de todos os elementos, com exceção do fósforo, por exemplo, a produtividade será limitada pela escassez desse nutriente. Esse fator limitante engloba não só os elementos minerais, mas também variáveis como luz, água e CO2. Como foi visto no item 2, as plantas absorvem os nutrientes minerais a partir dos íons dissolvidos na solução do solo pelo processo de transpiração. Quando ocorrem as trocas gasosas no estômago, o vapor liberado cria uma pressão negativa dentro da planta, que induz o fluxo de água ascendente pelo xilema. Nas raízes, esse processo, somado à diferença de potencial hídrico da água do solo e da água das células vegetais, faz com que a planta tenha uma alta eficiência em drenar o solo. Além desse método de absorção, a literatura indica que as plantas também têm uma pequena capacidade de absorver nutrientes minerais pelas folhas. A adubação foliar ainda é um tanto contraditória, contudo, sabe-se que ela pode ter algumas aplicações agronômicas. Em alguns casos, por exemplo, pode diminuir o tempo de retardo entre o tempo de aplicação e absorção, ou mesmo pode ser utilizada para casos em que o nutriente facilmente se torna indisponível no solo. Bom, o resumo do que foi visto na aula, né, a gente abordou um pouquinho dos conceitos de macronutrientes e micronutrientes, as definições, os grupos funcionais, né, subdivisões entre 1, 2, 3 e 4, e a forma de absorção dos nutrientes.